cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Questão de pé, podeis assentar por gentileza. Aleluia. Graças a Deus pela oportunidade que Jesus concede a todos nós para estarmos aqui neste santo templo consagrado para culto a Deus, para estarmos juntos aqui nesta noite, adorando o nome de Jesus. Feliz de rever a vida dos irmãos, no qual tenho bastante apreço, amizade, carinho e comunhão. Deus siga prosperando esta igreja, Evangelho da Salvação de Cristo. Que Deus siga fortificando as vossas vidas, abençoando a vossa alma e edificando o vosso espírito e curando o vosso corpo com tudo aquilo que Cristo e sua palavra tem para nos proporcionar. Eu quero, em rápidas palavras, prometo não ser muito extensivo, até mesmo porque a chuva dificultou para chegarmos aqui num horário mais propício para facilitar os irmãos a transmitir a oportunidade e também para não deter os irmãos para não voltar tão tardiamente para as vossas residências. Porém, nesta noite quero, em nome de Jesus, ministrar um texto bíblico que está em meu coração, dentro do propósito que os irmãos colocaram, no qual é o propósito da oração. Quero pedir encarecidamente a todos que trouxeram Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu o evangelista e apóstolo Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo de número 7 e 8, ok? Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo de número 7 e 8, enquanto os irmãos procuram. Louvo a Deus pela vida das pastoras aqui, que estão aqui dirigindo com tanta excelência em Deus este culto. Deus siga abençoando a pastora presidente desta santa obra. Deus possa prosperar, dar saúde, graça, vida. Deus abençoe a todos que eu conheço, né? Pastor Ismael, pastor Léa, sem palavras, né? Amigos do coração, por meio deles estamos aqui. Mateus capítulo 7, versículos de número 7 ao 8, aqueles que acharam a referência bíblica esta noite, confirme dizendo amém. Amém. Assim diz o texto bíblico: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade facultada para juntos estarmos prestando culto a Deus e orando a Deus, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus orientação sobre aquilo que poderia ministrar de verdade. Fiquei muito alegre em ver o tema dos propósitos que os irmãos têm colocado, que é referente à oração. Confesso-vos que não sabia o versículo para poder ministrar dentro do versículo tema desse propósito, no qual pude perceber que é em 2 Crônicas 7,14, mas a oração é um assunto muito abrangente e há vários textos bíblicos que podemos falar sobre este assunto. Não é um assunto fácil de falar, porque muitos que pregam sobre a oração não oram. Porém, nesta noite, Deus trouxe uma mensagem ao meu espírito que ora quero compartilhar. Estive orando, como sempre estou orando pelos irmãos. Passamos na madrugada em oração a Deus, pedindo orientação do Senhor para ver o que poderíamos pregar nesta noite, dentro da diretriz que o Espírito Santo nos direcionara.
E Jesus aqui está, amados, proferindo mais um dos trechos do seu discurso, no sermão, o famoso Sermão da Montanha, no qual é um compêndio de 3 capítulos que nos mostra vários ensinamentos de vida prática para nós. A importância, amados, de perdoar os nossos inimigos, a importância, amados e queridos irmãos, de jejuar corretamente, a importância de orar corretamente, as bem-aventuranças, a importância, amados e queridos irmãos, de fundamentar a nossa vida na palavra. E Jesus assemelha o estar com a vida na palavra como alguém que constrói a sua casa na rocha, e aqueles que não estão na palavra como alguém que assemelha e que edifica a sua casa na areia. Enfim, muito conhecido esses 3 capítulos que formam o Sermão da Montanha, com a pincelada de ouro que é a famosa oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, etc. Porém, esse texto bíblico que nós acabamos de ler está registrando uma palavra esta escrita por Mateus, dita por Cristo, e Cristo está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-lhe-á. Quando eu vejo esta palavra e quando eu vejo esse versículo que Jesus está falando para conosco, Jesus está nos mostrando sobre a importância do orar. Orar aqui está sendo direcionada de forma imperativa. Jesus está falando de maneira imperativa para os seus discípulos. E nós sabemos que os verbos, quando são conjugados de forma imperativa, está registrando pedido, clamor ou palavra de ordem. Repare que Jesus está direcionando, está pedindo, está clamando e ao mesmo tempo está ordenando ao ser humano que quer ter maior contato e relacionamento com Ele, para viver em oração. A oração, ela é, amados e queridos irmãos, o oxigênio que mantém a nossa vida viva em todos os aspectos. Já dizia o profeta Amós no capítulo 5, versículo 4: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, buscai-me e vivei. Logo a Bíblia está confirmando que a oração é o oxigênio da vida humana, para que o homem tenha vida e vida com abundância. Orar é a forma de se achegar a Deus. Já dizia a Bíblia Sagrada no Salmo de número 28 da seguinte maneira: quando eu disser, buscai a minha face, Deus dizendo, Davi disse, eu com meu coração direi, sim, Senhor, a tua face buscarei. Orar é o antídoto de Deus, que Deus preparou para o homem ter soluções para as maiores incógnitas da vida. Tanto é verdade que diz a palavra no Salmo 65, verso 2: ó tu que ouve as orações, a ti virão todos os povos. Todo ser humano, ele necessita ter relacionamento com Deus. E orar não é fórmula, orar é relacionamento. Tanto é verdade que, amados, quem vive uma vida de oração baseado em esquemas, métodos, amados, e vãs repetições, ele está transformando o hábito de orar como uma fórmula. E a oração não é uma matemática, a oração não é uma ciência exata. Tanto é que fórmulas à luz da matemática são componentes das ciências exatas para resolver problemas. Lembra das aulinhas de matemática?
Álgebra ao cubo é uma fórmula. Oração não é fórmula, porque tudo que é fórmula segue um padrão que não pode ser mudado. Mas a oração é uma forma de relacionamento, porque a oração não é esquematizada. A oração, ela é o reflexo do momento da alma que está buscando paz. E por meio da oração temos paz com Deus, paz conosco mesmo. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus por meio de uma vida de oração. Pois bem, agora que eu falei algumas coisas relacionadas sobre a importância da oração para termos relacionamento, agora eu quero que você entenda algo. Repare que Jesus está usando 3 verbos para falar acerca da oração. Jesus está dizendo da seguinte maneira: pedi, buscai e batei. Já vos expliquei a forma que os verbos são conjugados aqui. Forma imperativa, que significa pedido, clamor e ao mesmo tempo ordem. Porém, estes verbos pedi, buscai e batei, logo, se são verbos, logo devemos entender o que significa verbo. Vamos lembrar da língua portuguesa? A língua portuguesa, ela é dividida em 10 classes gramaticais. Desde as mais simples, que são os artigos definidos, indefinidos, no singular e no plural, e até as conjunções que servem para unir orações. No meio dessas 10 classes está uma das mais difíceis, que é verbo. Conjugar a maneira que falamos, a maneira que tomamos as atitudes de forma correta de acordo com o tempo. E esta palavra verbo, à luz da língua portuguesa, vamos lembrar o que é que significa? Verbo é uma classe gramatical que significa ação, estado ou fenômeno da natureza. Está lembrando das aulinhas quando era criança? Verbo é isso. Exemplo, o verbo é uma classe gramatical que aponta estado. Por exemplo, eu estive triste. Meu estado de espírito, estive triste. Triste era como eu estava. Estive como eu estava no passado, porque não estou mais. Exemplo, ação. Eu prego a palavra. Prego aqui é verbo, que significa ação. E verbo também é a classe gramatical que mostra fenômenos da natureza. Exemplo, choveu agora na hora do culto. Choveu do verbo chover, que mostra o fenômeno da natureza, que foi o ato de cair chuva. Então agora eu já vos expliquei. Verbos é classe gramatical, que significa ação, estado e fenômeno da natureza. Repare que Jesus está dizendo que a oração é a maior ação que podemos tomar. Jesus compara o ato da oração a conjugar verbos. Por quê? Porque ele fala pedir. Orar é uma das melhores ações em prol do benefício do cristão. Tanto é verdade que quem ora recebe benefício. Tanto é que diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, então passareis a clamar, a buscar a mim, e eu vos ouvirei. Mas oração não é a melhor ação que o ser humano pode tomar para ter comunhão com Deus. Oração é um estado de espírito elevado, para que viemos nos aproximar de Deus pela fé. O ato de orar é um estado constante de comunhão e amizade com Deus, para Deus honrar a nossa fé. Tanto é verdade que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E buscar é abrangente. Eu posso buscar lendo a Bíblia, porque a Bíblia diz em Isaías 34:16: buscai no livro do Senhor e lede. Eu posso buscar ao Senhor
pedindo sabedoria, porque a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a ele, será dada. E uma das melhores formas de buscar a Deus é em oração, porque quando eu busco, eu encontro. E orar, ele cria, amados, orar cria situações que mudam o ambiente que está ao redor. Você reparou que estava sol, mas aí choveu. Houve um fenômeno da natureza chamado chover. Choveu, mudou o estado, mudou o que estava ao redor. O que estava seco está molhado. E aí eu falei corretamente, choveu na hora de vir para o culto. Então eu aprendo que orar é a melhor de todas as ações, que muda o nosso estado e que provoca um fenômeno na nossa natureza ao redor para nos dar vitória. Oh, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque Deus vai agir com ação na vida de quem ora. Vai mudar o teu estado, porque você ora, e vai provocar um milagre que vai fazer fenômenos na nossa natureza decaída pelo pecado. Oh, glória a Deus! Então, se orar aqui é verbo, logo orar é uma ação que muda o nosso estado e faz eu e você se tornar um fenômeno na natureza quando o milagre chega. É o que Jesus está ensinando. Porém, o que significa orar aqui? Repare que Jesus, ele está usando 3 verbos aqui, e esses 3 verbos são diferentes uns dos outros. Repare, primeiro, pedir; segundo, buscai; terceiro, batei. Jesus está comparando o ato de orar como alguém que pede. Jesus está comparando o ato da oração como alguém que está buscando algo. Jesus está comparando o ato da oração como alguém que está fazendo isso, batendo. Então, à luz da palavra, se orar significa pedir, então o que é que eu aprendo quando eu oro? Eu aprendo que quando eu oro, eu revelo as minhas necessidades básicas e a minha miserabilidade humana, porque geralmente quem está pedindo está necessitado. E a pior classe, amados e queridos irmãos, de pessoas que estão, amados, numa situação deplorável, que não queriam estar, mas lamentavelmente estão, porque perderam os sonhos, porque sofreram desilusões, porque entraram no mundo das drogas, porque foram à falência. Os mendigos pedem, porque necessitam de algo, e o seu estado físico, mental, pessoal, emocional, espiritual está em um ato supremo de miserabilidade. Logo, quando eu peço, eu reconheço que eu sou pior do que um mendigo, porque se eu tenho algo não é pelos meus méritos, mas é porque Deus tem misericórdia de mim. E a palavra misericórdia é a junção de 2 palavras gregas, miseris, cordes, miséria do coração. Quando eu oro, eu me rebaixo numa situação pior do que um mendigo para dizer: Deus, eu não tenho, tu tens; eu não posso, tu podes; eu não faço, tu faz; eu não entro, mas tu pelo poder da oração entra. E aí Jeová olha e fala: está se humilhando? Vou trabalhar, porque aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado por mim, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Oh, glória a Deus! Pedir também significa busca da nossa dependência divina em Deus, porque eu só peço algo quando esse algo que eu necessito, eu dependo. Exemplo, glória a Deus, você quando vai, amados, em algum lugar, você vai a algum lugar de conveniência, ou você vai a alguma pizzaria, ou algum restaurante, porque você pede porque você está com fome, e se você está com fome é porque você está dependente.
Se você está dependente, você sabe que você precisa pedir algo para matar a sua fome, porque fome mata. E quem não come fica com anorexia. E o que é anorexia? É a doença que faz os próprios órgãos se comerem por dentro, porque quer algo para comer e não come. E a pessoa acaba morrendo. Então, se eu peço algo, é porque eu dependo daquilo, para que aquilo que eu possa degustar, provar, comer, além de matar os meus desejos, venha me dar saúde e vida. Logo, Deus está dizendo: Deus é o maior interessado que você tenha saúde e vida. Só que para isso é necessário pedir. Lembra o que eu falei? Eu falei que pregar sobre oração não é fácil. Eu não vou dizer que oro muito, mas não vou dizer que oro pouco, porque sempre precisamos orar. Orar é a nossa relação diária com Deus. Mas existem pessoas que lamentavelmente cantam sobre oração, mas não oram. Ensinam sobre oração, mas não oram. Pastoreiam falando de oração, mas não oram. Pregam falando de oração, mas não oram. Mas eu estou aqui, debaixo da dependência de Deus, para te dizer: Deus é o maior interessado para te dar saúde e vida nesta noite. Só que para isso você deve pedir, lembrando que Deus atende diferente da maneira humana, porque quem pede pizza não vai comer macarronada, vai comer pizza. Quem pede coxinha não vai comer espeto, vai comer coxinha. Mas Deus é tão bom que, além dele dar aquilo que você precisa, a Bíblia diz lá em Efésios que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço para a glória de Deus Pai. Então levante a sua mão e glorifique a Deus, porque Deus vai atender a tua petição e Ele concederá além do que você pede, além do que você pensa e além do que você merece, para a glória de Deus. Oh, como eu amo pregar aqui. Essa igreja é uma das igrejas que ama a palavra. Porque nós vamos em algumas catedrais por aí que tem tudo, mas não tem nada de Deus. Proibido pregar a palavra de Deus em muitas delas. Mas aqui está o contrário. Aqui eu não preciso de esquema, não preciso de técnicas, invencionismos humanos para você sentir Deus pelo poder da sua palavra. A palavra é autossuficiente. A Bíblia diz que a chuva e a neve caem do céu e para lá não tornam, e elas dão semente ao semeador e pão ao que come. Assim também será a palavra. Eu louvo a Deus porque esta igreja aqui, ela pode não ter 10 mil pessoas como muitas, ela não pode ter 50 mil como muitas. As cadeiras hoje, quem sabe, não estão lotadas por causa da chuva. Diferente de algumas igrejas que as cadeiras estão lotadas, mas não por causa de Jesus, mas por causa do ídolozinho que foi lá e que idolatra aquele ídolo que canta, ou que revela, ou que tem milhões e aí vai lá por causa do ídolo, mas não por causa de Jesus. Mas o foco da minha vida e da tua não deve ser o homem, mas Jesus. Porque Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada. Mas aqui é diferente, porque aqui está Jesus, a palavra está sendo pregada, e a palavra hoje é rema, e a palavra hoje é: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Ora bacamanassuri de romanassuri de comanai. Mas agora eu tenho que te dizer algo. Jesus compara o ato da oração como o ato de buscar. E o que é buscar? Basicamente, buscar significa procurar algo que foi perdido. Coitado do meu amigo Ismael, perdeu a Bíblia de estudo dele do primeiro amor, está procurando até hoje, nunca mais achou. Tadinho dele.
perdeu as anotações, anos de estudo, as marcações, não achou até hoje. Tomara que ele ache um dia, mas se ele não achar, ele vai continuar procurando, vai nos amigos. Será que eu esqueci ela? Será que eu deixei ela em algum local, na casa de um parente? Por quê? Está buscando. Quem busca geralmente está buscando algo que tinha e que foi perdido. Buscar também significa a manifestação de um desejo. Exemplo, porque esse varão hoje aqui é casado? Porque ele era solteiro, e aí ele buscou, e aí ele foi, e aí ele cultuou, e aí ele foi numa igreja, e aí conheceu a bênção, relacionou, buscou, está abençoado, conseguiu, está casado, tem filhos. Então buscar é, amados, procurar algo que foi perdido, ou algo que é do meu interesse. Ninguém vai na 25 de março no Brás buscar algo que não lhe chama atenção. Ninguém vai comprar algo que a ele não gosta. Ninguém vai buscar uma roupa de uma cor que ele não gosta, um modelo que ele não gosta, uma estampa que ele não gosta. Então buscar basicamente significa, amados, procurar algo que foi perdido ou buscar algo segundo os nossos desejos e vontades. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer esta palavra. Deus te trouxe aqui para dizer este rema para você. E qual é a palavra rema de Deus para a sua vida? Existem muitas pessoas, amados e queridos irmãos, que estão buscando tanta coisa. Existem pessoas que estão procurando tanta coisa. Ele tem até vontade de procurar coisas. Ele busca vontades, amados e queridos irmãos, desejos, cria ânimos para buscar um novo lema na sua vida, uma nova faculdade, novos sonhos, novos ideais. Tem gente que tem tanta fé, mas lamentavelmente não recebe. Tem alguns até que têm a fé maior do que muitos crentes, mas porque não recebe? Porque está buscando na pessoa errada. Porque eu não posso buscar algo, amados, que é vida, amados, para um Deus que está morto. Logo, tem pessoas que têm fé mais do que muitos cristãos. Ou você vai dizer que aquelas pessoas que andam 50 dias de joelho para chegar até aquele lugar para pagar o voto, ela não tem fé? Tem, e tem até mais. Porque muitos cristãos não aguentam ficar 5 minutos de joelhos. E elas andam horas e dias de joelhos para chegar até o lugar. Mas por que a fé dela é morta? Pode até ser maior do que a fé de muitos cristãos, mas a fé é morta porque ela está buscando algo vivo na pessoa morta. Por quê? Porque a pessoa que ela está buscando é morta. Porque a pessoa que ela está buscando tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não ouve, tem mão, não apalpa, tem pé e não anda, tem nariz, não cheira. Tem, amados e queridos irmãos, o interior, mas não tem nada dentro, porque é oco, e nenhum sonho, nenhum espírito sai. Está buscando algo vivo e algo morto. Porém, eu quero dizer uma palavra: se você perdeu alguma coisa e está, amados e queridos irmãos, largar a mão, Deus está dizendo: não abra mão daquilo que você perdeu, volta a buscar, porque você está buscando no lugar certo e está buscando para a pessoa certa. Porque esse local não é casa de show, esse local não é local para receber artistas, como muitas igrejas estão fazendo. Esse local não é para promover homem. Esse local não é para juntar famosinhos da internet que estoura num vídeo cristão e nem vida de oração tem. O nome desse local que a gente está lá em Isaías 56, versículo 7. E qual é o nome desse local à luz da Bíblia? A Bíblia diz que a igreja em Isaías 56, 7 é casa de oração. Ai, meu Deus do céu! Eu não venho aqui para falar da vida dos outros. Eu não venho aqui para idolatrar famosinho da internet. Eu não venho aqui para idolatrar falso crente, que às vezes revela e nem está revelando por Deus. Eu vim no local certo, porque aqui
igreja é Igreja Evangélica Salvação em Cristo. Mas no mundo espiritual, o nome dessa igreja é Casa de Oração. Você veio para o local certo e está buscando o Deus certo. Porque o Deus deles tem boca, não fala, olho não vê, pé, mas não anda, mão, mas não toca. Mas o meu Jesus vê, toca, ouve, anda. Ele respira as tuas orações como cesso suave e está aqui para te dizer a palavra do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Eu quero dizer algo de Deus para vocês. Guarde isso. Para orar não há atalho. Para pregar, atalho. Eu posso não sei pregar. Eu posso não saber pregar. Mas basta pegar uma Bíblia de estudo, cheia de anotaçõezinhas embaixo e notas teológicas, e começar a pregar em cima daquelas notas. Estou pregando, é atalho. Para cantar, existe atalho. Eu posso não conseguir cantar o hino da Lídia Moisés, da Lauriette, da Shirley, lá no alto. Eu vou no YouTube, pesquiso lá, playback e tal, 2 tons abaixo. Aí eu baixo ele, canto. Tem atalho, mas para orar não tem atalho. O glória diminuiu, mas não tem problema. Eu estou pregando a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Deus está dizendo, não transfira para as pessoas a responsabilidade que é sua. Porque para orar não há atalho. Não é você que está na prova, tem que orar. Não é você que está no vale, tem que orar. Não é você que necessita de milagre, tens que orar. Não é você que quer ser batizado com o Espírito Santo sem te Deus, tem que orar. Eu falei, tenho que falar isso aqui também. Deus está triste com muitas igrejas. Igrejas que quando chegam na hora do culto, antes da oração, 99,5% das pessoas estão sentadas, trocando ideia, batendo papo, fechando os negócios. E muitas das vezes na hora do louvor, desse jeito, línguas estranhas facilmente. E eu olho a luz da palavra, e eu que estou orando, às vezes é uma luta para falar em línguas estranhas. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que Deus só dá o Espírito Santo para aquele que pede. E como posso eu que não peço e não orar, ter tanta facilidade de falar em línguas estranhas? E quem ora é uma dificuldade. Ou eu estou muito carnal, ou quem não ora está muito espiritual. Então, Deus já está dizendo, a nossa geração é uma geração emocional. Poucos estão sendo espirituais, porque eles têm negado a oração. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui para te dizer, existe um mundo de céu aberto para você, se você voltar a fazer aquilo que você fazia e parou de fazer. Paraste de orar, volta a orar. Paraste de dobrar o joelho no quarto, faz o que Jesus falou. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e clama ao Pai, porque ainda que ninguém te veja, o Pai Celestial que está em secreto te verá, ouvirá e te recompensará. Oh, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Eu quero dizer algo ainda mais para a edificação da fé dos irmãos. Sabe por que orar é importante e por que devemos fazer? Primeiro, eu quero falar com base, amados, numa mensagem cantada e com base em versículos bíblicos. Eu, graças a Deus, Mael também tem pregado a palavra em alguns locais, os pastores, eu respeito todas as denominações, mas muitas denominações hoje têm os hinos da harpa cristã como hino velho, cafona, ridículo, que não enche igreja e não faz o culto bombar. Só que tem um hino da harpa, escrito por um grande autor da harpa cristã,
pastor presidente falecido da Assembleia de Deus Madureira, Campo do Brás, que hoje é pastoreada por Samuel Ferreira. Mas quando Samuel Ferreira nem era nascido, existia um varão que compôs inúmeros hinos da harpa. E o nome dele, Paulo Leias Macalão. E eu não tenho dúvida que ele escreveu seus hinos orando e lendo Bíblia. E um deles ele escreveu: Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Se até Jesus viveu em oração para ter vitória, quem sou eu para não orar? Eu necessito orar para ter vitória. Segundo lugar, segundo ponto, quero dizer isso: eu estou orando para que Deus prepare a oportunidade para falar nos detalhes esta mensagem que Deus me deu esses dias, mas eu só vou citar os tópicos. Não se assustem com o que eu vou dizer. Quero dizer algo para vocês da seguinte maneira: Satanás não treme quem adora, Satanás não treme quem prega, Satanás não treme quem revela, porque à luz da palavra teve muita gente que adorou, mas nem Deus tinha. Quer que eu te prove? Eu te provo. Diz a palavra que Jesus chega em Gadara. O homem está até adorando Jesus, mas está adorando endemoniado. Então tem muita gente que na igreja está até adorando, mas está cheio de cão. E Jesus e o diabo, amados e queridos irmãos, observam. E o diabo não respeita quem adora, porque tem muita gente que está adorando e não está cheio de Deus. O diabo não treme quem revela, porque tem muita gente que revela, mas está totalmente cheia de cão. Quer que eu te prove? Atos 16. Nós só lembramos do terremoto de Deus, mas recorda que aquela moça tinha um espírito de adivinhação? Recorda que ela adivinhou? Recorda que ela revelou? E o que ela revelou sobre Paulo e Silas era mentira? Não, ela não falava. Paulo e Silas são servos do Deus vivo. E tem muita gente aí, irmão, está atraindo igrejas, está até revelando coisas exatas da vida da pessoa, igual a moça de Atos 16, está batendo certinho as revelações, mas Deus está muito longe. E Paulo olhou e falou: a revelação está até correta, mas a procedência está errada. Eu sou servo de Deus, mas quem está revelando não é Deus, é o cão. É em nome de Jesus. Sai, mulher. A moça ficou liberta. Eles pagaram o preço, foram até para a cadeia, mas depois viveram o terremoto de Deus. Oh, glória a Deus. Estou pregando Bíblia, irmão. Dá para dar glória a Deus? Quem gosta de Bíblia? Tem gente que não gosta de Bíblia não, irmão, mas aqui é pela palavra. Então, Satanás não treme quem adora, porque tem muita gente que até adora, mas é dele. Tem muita gente que até revela e bate certinho a revelação com a vida das pessoas, mas não é dele. Igual aquela moça, revelou, bateu certinho com Paulo e Silas, mas era do diabo a procedência. Tem muita gente que prega, mas não é Deus que está usando. Lembra dos filhos de Seba? Pregava, ensinava coisas, tentando imitar Paulo pregando, tentando imitar Paulo expulsando demônio. Aí eles falaram: esconjuro-te no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Se eles estão imitando Paulo a repreender demônio, estavam imitando provavelmente Paulo pregando também. Tem muita gente que prega, mas está totalmente vazia de Deus, está cheia de cão, ensinando as heresias. Exemplo: um homem estava pregando, mas o que é que ele pregou? A Bíblia tem que ser atualizada. Deus está nisso? Claro que não. Então Satanás não teme quem adora, ele não teme quem revela, e ele não teme quem prega. Tanto é que o espírito maligno se levantou contra os filhos de Seba, deu risada e falou: vocês querem me expulsar? Eu conheço Jesus, porque antes de eu ser Satanás, eu era Lúcifer. Ele me fez, mas eu rebelei contra ele, e de anjo de luz virei anjo caído e virei cão. Eu conheço Paulo. Paulo era meu cavalo, mas agora é vasos escolhidos. E vós, quem sois? Tome porrada no cão, nos pregadores que estavam vazio de Deus. Então Satanás não
respeita quem adora. Porque tem muita gente que adora, mas não está com Deus e não é de Deus. Tem muita gente que revela, bate até com a revelação, mas não é de Deus. Tem muita gente que prega até coisas da palavra de Deus, mas está totalmente vazio de Deus e sendo usado pelo cão para tumultuar o povo de Deus. Mas eu aprendo que quem ora o diabo treme. Ai, glória a Deus. Tanto teme que a rainha Elizabeth, que morreu ano passado, disse: eu prefiro todos os mísseis do mundo, aleluia, contra o meu país, Inglaterra, do que um crente orando. Porque um crente orando tem poder. Você tem poder, a tua oração tem poder. Volta a orar. Quer fazer o diabo tremer na base? Ora que o demônio cai. Quer fazer o marido aceitar Jesus? Ora que Deus muda o coração de pedra. Quer ver Deus abrir a porta? Ora, clama, geme, chora, e Deus é poderoso para ouvir os teus jejuns, as tuas orações, as tuas lágrimas, e conceder petição respondida e resposta garantida. Oh, da carabarachuri de comanachanda na camanachuri. Mas eu vou terminar. Mas eu vou terminar porque eu quero respeitar o horário. Eu não quero que você chegue tarde na sua casa. Eu chegarei muito cedo. O Ismael também é a esposa dele. Moramos muito perto daqui, para não dizer o contrário. Mas eu quero falar algo aqui. À luz da palavra, Jesus compara o ato de orar semelhante a uma ação. Bater, porque ele diz: batei e abre-se-vos-á. Amados, bater no contexto bíblico nos traz dois significados básicos e primordiais. E eu não vim aqui teologizar, porque essa igreja é simples e nós falamos português. Eu só não falo português quando eu traduzo alguém ou quando eu prego em espanhol para alguém. Mas a igreja não é edificada falando 40 minutos de grego e hebraico. Eu estou no Brasil, fale português, pregue a palavra, na simplicidade Deus opera. E a palavra bater aqui nos traz dois significados simples e básicos. Exemplo: bater significa prioritariamente aumento de intimidade, porque eu jamais vou bater, amados, na porta de um estranho. Jamais eu vou bater na porta de quem eu não conheço, a não ser que a minha necessidade seja muito grave. Exemplo: meu filho é atropelado, não conheço ninguém, não estou na rua da minha casa, ninguém é meu vizinho, mas devido ao desespero, bato. Mas tirando isso, eu só bato quando eu tenho uma intimidade. Tanto é verdade que Jesus, falando sobre a oração, Jesus uma certa vez, ele usa, amados, a palavra para se liberar para o povo, a parábola do amigo importuno. E diz essa parábola que um homem havia recebido um amigo, e esse amigo era verdadeiro, e esse amigo era longínquo, e esse amigo, amados, veio para a casa daquele varão. Só que aquele varão não tinha nada, não tinha como receber, não tinha como prover a mesa, não tinha como preparar os alimentos, não tinha como dar uma recepção de honra para o seu amigo verdadeiro. E ele vai na casa do senhor da casa, ou seja, e aí ele começa: abre, Senhor. E aí o Senhor na parábola fala: já é tarde, deixa eu descansar, não vou me levantar para te atender. E ele continua. Só aí Jesus termina a parábola dizendo: ainda que o senhor da casa não quisesse aprender, não quisesse atender, mas devido à importunação daquele homem, ao bater, o senhor da casa se levantou, proveu as suas necessidades e lhe entregou
tudo que era mistério. E aí Jesus termina a parábola: porventura não fará Deus para os seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Irmão, precisamos importunar Deus. O céu está com saudade de muitos homens e mulheres que pararam de importunar Deus. Essa importunação Deus gosta. Quer ver Deus se levantar? Importuna Ele hoje. Volta a clamar. O diabo está dizendo: abre mão da tua casa, abre mão do seu casamento, abre mão do seu ministério, rebela contra a igreja, rebela contra o ministério, toma as tuas decisões da tua maneira, mas volta a importunar Deus. Aquilo, na minha opinião, era um teste, porque se ele verdadeiramente estivesse importunado, ele não ia atender, mas foi um teste. Às vezes Deus nos testa para ver a nossa persistência na oração. Aleluia! A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Tudo que vem de mão beijada as pessoas não valorizam. E Deus só está querendo ver um pouquinho da tua insistência na oração. E aí quando você insistir, o teu insistir vai ser o mesmo que bater. E o teu bater vai revelar aumento de intimidade. E no aumento da intimidade, Jesus vai se mostrar para você, não como um Senhor somente, mas principalmente como um amigo mais chegado do que o meu irmão para te atender. Oh glória! Mas vamos lá, terminando a palavra. E eu estava falando perseverança. Perseverança é algo importante. Eu só bato na porta de alguém também quando eu estou perseverando. Suponhamos que eu empresto 5 mil reais para uma pessoa, e eu estou vendo que essa pessoa está sendo desonesta, eu estou vendo que essa pessoa não está sendo franca comigo, eu estou vendo que essa pessoa vê meus recados escrito lá no zap, está lá o vestinho azul, comprovando que ela viu, e ela quer dar uma de doido, não escreve mais. O que é que eu vou fazer? Vou na porta, bato, ela até finge, mas se eu sou mais esperto que o caloteiro, o que é que eu faço? Continuo batendo, finjo que eu vou embora. Na hora que o caloteiro, na hora que o sem palavra aparece, eu pego ele na curva. Ah, te peguei na curva, te enganei, dá o que é meu. Dá o que é meu. Então bater é o mesmo que perseverar constantemente até receber o benefício de direito. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo: perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Então bater é perseverar velando com ações de graça. Ou seja, é bater, é saber que eu ainda não recebi o meu milagre, mas por que estou velando com ação de graça? Porque eu sei que no mundo espiritual a Trindade Santa já está atuando para eu receber o que eu preciso no nome de Jesus Cristo. Então volta a pedir, volta a buscar e volta a bater, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Nele está o querer, nele está o efetuar. E aí, irmão, agora eu quero que você guarde essa lição para terminar a palavra. Aí, quem sabe você está dizendo: eu até estou pedindo, mas não estou recebendo nada. Eu até estou pedindo no nome de Jesus, eu estou quase achando que é uma farsa a Bíblia. Por quê? Ah, pastor, eu li lá na Bíblia: tudo que pedires em oração crendo, o recebereis no meu nome. Eu sei que você está usando o nome de Jesus, eu sei disso, eu sei que você está pedindo, mas agora eu vou te explicar, porque mesmo orando, as suas orações, quem sabe, não são respondidas, e mesmo usando o nome de Jesus, quem sabe as suas orações não são respondidas. Primeiro passo, sabe por que muitos não recebem, ainda que creem e usam o nome de Jesus? Primeiro, porque muitas das vezes aquilo que ele está pedindo e aquilo que ele está vivendo não está em conformidade com a palavra de Deus. Guarde isso. Deus tem bênçãos, Deus não tem garranchos. Quem prepara garranchos é Satanás. E quem prepara garrancho muitas das vezes é a vontade humana. Deus não tem garranchos, Ele tem bênçãos. E as bênçãos de Deus
nunca te piora. Deus nunca vai te dar um emprego para você ser soberbo contra os irmãos. Deus nunca vai te dar um namorado ou uma namorada que vai ficar botando banca antes do culto acabar para tirar o jovem da igreja. Não. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Aleluia! Quem sabe o que você está pedindo, para você é bênção, mas para Deus é garrancho, porque Ele conhece o teu amanhã. Segundo, sabe por que muitas pessoas não recebem? Ainda que pedem, e ainda que tenham fé, e ainda que usam o nome de Jesus, porque muitas das vezes, amados, aquilo que ela pede não está em conformidade com a palavra, e nem ela está vivendo a palavra. Existem pessoas que pedem, mas o que ela pede não tem base na Bíblia, e aquilo que ela pede, amados, ela até pede, mas ela não está vivendo a Bíblia. Guarde isso. Deus nunca fará algo fora da sua escritura. Irmão, eu sou um pregador do Evangelho. Eu posso citar isso por experiência. Mas certa vez eu estive numa conferência, e eu respeito qualquer pessoa que prega, ou que louva, ou que ensina, ou que ministra, ou que palestra. Somos ovelhas, sempre seremos discípulos, sempre, amados e queridos irmãos, estamos para aprender uns com os outros. Mas eu aprendi à luz da Bíblia que as pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo e receber poder de Deus com base na palavra. Como é que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Orando. Citei o texto. Porventura não dará Deus o Espírito Santo para aqueles que pedem? E hoje as pessoas nem oram antes do culto começar. Falam línguas com tanta facilidade. Eu fico desconfiado com essas línguas estranhas. Pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo ouvindo a palavra. Cornélio estava ouvindo a palavra em Atos 10, só a palavra, nada que atrapalhe a palavra, porque hoje nós estamos numa época que as pessoas querem adicionar algo na palavra, para ver se a palavra tem efeito. Na época de Pedro, não havia fumaças, não havia fundos musicais em voz alta já para ninguém ouvir a palavra mesmo, não, era só a palavra. Só pregou, Deus batizou todos que estavam na casa e ainda foram batizados nas águas. Sabe outra forma de ser batizado com o Espírito Santo? Recebendo a imposição de mãos. Paulo fez isso em Atos 19. Pedro e João fizeram isso em Atos 8. A Bíblia diz em Hebreus 6:2 que a imposição de mãos é uma doutrina. Se é doutrina, deve ser ministrada. Como é que eu posso receber o batismo no Espírito Santo? Também confessando os meus pecados, um profundo e verdadeiro arrependimento. Aleluia. Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que assim, amados, vossos pecados venham ser perdoados e apagados, e vocês recebam tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tempos de refrigério é o mesmo que batismo no Espírito Santo e manifestações do Pentecoste. E às vezes nós oramos, ministramos no povo, e é uma luta para Deus batizar. E uma certa vez eu estive num culto, e um certo conferencista internacional, ele fazia o povo cheirar o óleo do azeite da unção, e as pessoas eram batizadas, sendo que a Bíblia Sagrada que óleo de unção não é para cheirar, é para ungir o enfermo. E no Antigo Testamento fala que havia um incenso santo e o azeite da santa unção, e está escrito lá, quem cheirava o azeite da unção morria, e as pessoas cheirando o azeite, falando em línguas. Eu falei, essa língua aí é a língua do Paraguai, ou é a língua esquisita, porque o meu Deus não faz nada fora da palavra. Tanto é verdade que Jesus falou, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em você, aí você pode pedir o que você quiser orando, e será feito. Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. As papagaiadas, irmão, as coisas fora da palavra, as pessoas falam língua tão fácil, é curada tão fácil, arrebatamento tão fácil. Nós que é bíblico, uma luta, irmão. Ai, irmão, Deus não faz nada com fora da palavra, irmão.
Eu estava lá vendo os cheiradores. Eu já vi cheirador de maconha, de cocaína, mas cheirador de óleo, irmão. Sendo que a Bíblia diz que quem cheirava o óleo da unção ou o incenso morria. Ah, irmão, sai pra lá, treva. Eu creio no batismo com base na palavra. Eu creio no Deus que responde oração com base na palavra. Eu creio no Deus que cura com base na palavra. Eu creio no Deus que faz grandes coisas com base na palavra. Se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiver em você, você lendo ela, comendo ela, vivendo ela, pode pedir, aí será feito. E em último lugar, para terminar, porque muitas pessoas até pedem, até usam o nome de Jesus e não recebem. Sabe por quê? Porque Jesus jamais dará algo que venha prejudicar ou que venha manchar a honra, o nome e o caráter dele. Exemplo, suponhamos, está, amados e queridos irmãos, está aqui a minha amiga, pastora Néia, esposa do pastor Ismael, e suponhamos, eu já tenho uma certa amizade com ela, e suponhamos que ela tem amizade com o cunhado do Almir, lá da vendinha do lado de casa. Lá agora vende tudo, lá vende tudo, vende coca, vende pirulito, vende bala, vende bombinha para jogar no chão, vende, amados, cerveja, vende aguardente, vende tudo. E aí suponhamos que ela pede para mim: Josafá, busque algo para mim, eu conheço o cunhado do alemão, vai lá, ele tem amizade comigo, mas eu vou pedir sem dinheiro. Não, mas eu já pego com ele há muito tempo, sempre pago. Posso pedir? Vai lá, no meu nome, eu tenho intimidade com ele, ele vai liberar. E aí eu chego lá, olha, a Néia pediu 3 quilos de farinha, porque ela vai fazer uns bolos lá para o Ismael lá, e ela está sem dinheiro, mas eu vi no nome dela. Ok, como ela é boa pagadora, ele vai liberar. Agora suponhamos que eu chegue lá e falo: ei, eu vim aqui no nome da Néia, eu vim pedir algo. O que é que você veio pedir? Eu vim pedir 2 garrafas de Dreyer, uma de 51 e outra de aguardente. Ele vai falar: esse pedido não é dela não. Mas por que eu estou usando o nome dela? Ela que me mandou. Mentira. Por quê? Porque eu conheço a Néia. Ela nunca pediria algo que iria manchar o nome e o caráter dela. Ela é crente. Ah, você não entendeu. Ah, você não entendeu. Por isso você ainda não glorificou. Jesus vai dar algo para crente, sendo que aquilo que aquele crente está pedindo vai manchar o nome de Jesus. Jesus vai dar aquele bombadão, batedor de mulher, que depois vai trair a mulher. Vai dar nada, irmão. Está até usando o nome dele, mas Deus conhece. Vai manchar o nome dele, o caráter dele, vai manchar o nome de Jesus na vizinhança. Os vizinhos vão falar: eu não quero esse Deus não, esse Deus que prepara batedor de mulher, esse Deus que prepara só um modelinho no corpo, mas a alma de monstro. Eu não quero esse Deus não. Jesus nunca vai dar algo que venha manchar o nome dele e o caráter dele. Quando a Bíblia está dizendo: tudo que pedirdes em meu nome eu farei, Jesus está dizendo: tem um mundo de céu aberta, tem um mundo de vitória garantido para crente que pede algo, e esse algo venha ser no meu nome, e esse algo venha honrar o meu nome, para que o Pai seja glorificado no meu nome, no nome do Filho. Levante a sua mão se você crê no poder dessa palavra. Eu glorifico a Deus, porque hoje você está saindo diferente para aprender como ter vitória nas suas orações. Amém, povo do Senhor. Se coloque em pé. Aleluia.